Vidas negras importam. Expectativas colonialistas. Anelito de Oliveira. Você me quer livre, você me quer voando, você me quer voando alto, você me quer condor. Você acredita em casual? Você me quer sonhando e, se sendo possível, até voando. Voando alto, alto, cada vez mais alto. Você acredita em tudo que é uma questão de querer. Você me quer triste, não me quer triste, você me quer sorrindo, você me quer sorrindo para tudo. E tudo com tudo. Você me quer como uma hiena. Você acredita que a realidade é um filme. Você me quer celebrando a vida, você me quer fazendo festa, você me quer tomando vinho, você me quer passeando no shopping, você me quer um carro novo, você me quer um celular novo, você me quer tirando fotos e postando a cada segundo no Facebook. Você me quer disparando fotos de onde estou para o WhatsApp. Você me quer curtindo, você me quer com muitos amigos, dando melhores baladas. Você me quer vivendo uma vida de celebridade. Você me quer fazendo escalas de aeroportos pelo mundo. Você me quer com emprego público estável. Você me quer agradecendo a Deus por tudo e por todos. Você me quer black, Deus. Você me quer feliz. Você me quer tão estúpido, cínico, imbecil como você. Não é mesmo? Expectativas colonialistas. Anelito de Oliveira. Salve! Sou Plínio Camilo e esse é mais um Notas de Escurecimento. Comecei pelo final, mas vamos lá no começo para a gente voltar tudo outra vez. Peço desculpas, né? E principalmente assim, essa coisa acontece, né? É o primeiro do ano, sempre tem essas novidades. Esse é o nosso primeiro Nota de Escurecimento de Gerações. É o primeiro desse ano que a gente vai conversar. Tanto é, já teve esse trote. E vamos aqui contar algumas novidades antes de apresentar o nosso convidado. Como vocês estão vendo, todas as segundas-feiras nós vamos ter o episódio inédito. Então, vai pro ar na primeira hora de segunda-feira os episódios da semana. Então, a gente vai ter toda semana para poder assistir, curtir, comentar, assinar o canal, por favor, né? Todas as, as tarefas para a gente poder incentivar esse canal. O que é importante também, por gentileza, que façam os comentários, tragam as coisas, convidem e assinem o canal. Então, é isso, é uma coisa importante. Um outro ponto é esse, né? Nesse novo espaço que nós estamos aqui, nós vamos ter um espaço chamado Griot, que é um espaço como Estante Preta, é um espaço onde nós vamos poder falar de todas, de tudo, conversar, falar de escritores agora que, graças a ele, nós estamos aqui. E tem aquele espaço, né, dos melhores momentos. Então, vamos lá. Para a gente começar a conversar, vou chamar aqui para a roda e agradecendo muito a presença e a paciência. Raimundo Nonato. Salve, Raimundo. Bem-vindo, querido. Salve. Vem aqui para frente, por favor, querido. Eu que estou com dificuldade hoje de abrir as câmeras assim. Estou com um problema que faz muito tempo que eu não estou fazendo, mas tudo bem. O importante é que você está aqui, Raimundo. Tudo bom, querido? Opa, olá, Camilo, Plênio Camilo. Eu quero inicialmente agradecer a presença, quer dizer, o convite que você me fez e que eu aceitei assim prontamente por conta de ser um programa, assim, eu assinei o canal, inclusive lá, para acompanhar esse o desenvolvimento. Eu quero muito agradecer ao convite nessa data. Opa, beleza, querido. Eu tô com problema de câmera, né? Meu problema hoje estou com algum problema de câmera, não sei, para resolver, mas não perder a. Porque também não sou eu o importante aparecer, o importante é o Raimundo. Raimundo, por favor, se apresente, onde você está, quem é, conte sua história para a gente, por favor. Muito bem. Eu sou professor de língua portuguesa, Plênio. Sou professor de língua portuguesa, falo de São Bernardo do Campo, onde eu moro, e eu trabalho na rede pública estadual como coordenador de uma escola
no programa Ensino Integral, período da tarde, né, da meio-dia e 15 às 21h15, e leciono língua portuguesa e literatura numa outra escola no período da manhã, que também em São Bernardo. As duas escolas são em São Bernardo, e também elas são da rede pública estadual, as duas. Enfim, eu também tenho assim, um mestrado em educação, tenho uma graduação em língua portuguesa, tenho um mestrado em educação, e agora estou cursando o doutorado na Universidade de São Paulo, na FEFELEST, um programa chamado Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, e está lotado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Enfim, e aí a gente está falando aqui de São Bernardo agora, mas a gente não é daqui, na verdade. Vem lá do estado do Piauí, né? Bem de longe, né? Eu costumo dizer que eu venho de longe, onde eu nasci, na cidade chamada de Regeneração, e eu migrei de lá para cá em 1988. Portanto, nesse meio tempo, a gente trabalhou no setor privado, né? Trabalhei 10 anos no setor privado. Depois eu trabalhei mais 10 anos na segurança pública aqui em São Bernardo do Campo. Foi quando eu tive uma estabilidade melhor e consegui ingressar na faculdade, né, por meio de bolsa. E a parceria da prefeitura com a Universidade Metodista acabou me proporcionando uma bolsa de estudo no valor de 50%. E em 2009, 2008 eu ingressei na educação. Então, portanto, desde fazer aqui umas 16 anos, né? 16 anos atuando na rede pública estadual de São Bernardo, do estado de São Paulo, né? E, enfim, aí a gente também se arrisca pela literatura, Plínio. Eu me arriscado pela literatura, na escrita de poemas e na escrita de contos. Também transformei a minha dissertação no livro que eu publiquei em 2018, intitulado Democratização do Acesso ao Ensino Superior no Brasil. Esse título que está aí, a gente encontra ele na internet. Esse é um panorama aqui, a gente pode ir aprofundando no decorrer da conversa, a gente aprofunda um pouquinho mais os segmentos que a gente entender que seja mais destaca, que tenha mais destaque, evidentemente. Beleza, querido. Agora eu aqui, né, nem preciso. Conta essa história, como que é? Porque esse nosso Nota de Escurecimento, a gente quer falar dessa escrita negra. E como é que essa sua... Dá para cantar, declamar algum poema seu, falar alguma coisa? Sim, Por dá. favor. Eu lancei agora, recentemente, em parceria com Ana Soares, né, o livro Entre Faces, que é uma coletânea de poemas. E, assim, além de ter poemas meu e de Ana Soares, a gente trouxe também poemas de dois alunos da Escola Maria Osório Teixeira, que é aqui Que na é cidade de São onde? Bernardo do Campo. É aqui em São Bernardo, essa escola? Isso, é São Bernardo do Campo, escola pública estadual em São Bernardo do Campo, que é uma das escolas onde eu trabalho. Eu Legal. trabalho na Maria Osório Teixeira como professor, e à tarde eu sou coordenador numa escola chamada José Gonçalves de Andrade Figueira, que é aqui no São Bernardo também, no bairro do Jardim da Represa. Não, é Esta, interessante contar para todo mundo, quem está nos assistindo, onde é São Bernardo. São Bernardo é uma cidade aqui próxima a São Paulo, na capital de São Paulo. É uma cidade muito importante que teve todo um incentivo na questão, né, que veio as fábricas de automóveis, teve todo um incentivo ali. Por muito tempo, até o começo da década de 80, era uma cidade pujante, como todo o ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e que teve, né, de lá para cá, vários tropeços e avanços, né? Com a questão da educação, com a questão da sociedade, né? Todas essas questões. Mas tem, né, um trabalho interessante que pode melhorar sempre com relação à educação, né? Mas que o Nonato melhor do que a gente pode falar. Não, perfeito. São Bernardo do Campo, ela configura no cenário nacional, né? É uma cidade, conforme você disse, é uma cidade do grande ABC, paulista, e ela configura no cenário nacional
Primeiro por conta da indústria automobilística, né? Também pela indústria moveleira, que é conhecida também pela indústria moveleira, mas, sobretudo, por conta dos movimentos sociais liderados pelo atual presidente. O presidente Lula, ele começa a sua carreira política aqui na cidade de São Bernardo do Campo, né? Nos sindicatos, nas fábricas. Por isso que eu digo que São Bernardo está nesse cenário nacional justamente por conta de ter na presidência hoje o presidente que morou aqui na cidade e tem muita da sua atuação, da sua formação política aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Enfim, nós estávamos falando, né? Depois a gente pode retomar essa questão da cidade, a questão econômica e política da cidade. Nós estávamos falando do Entre Faces, né? Este que é o último livro que eu lancei em parceria com a Ana Soares. E a Ana Soares também é funcionária da rede pública estadual, ela trabalha como agente de organização escolar, aqui numa escola próximo, chamada de Misura Abundância, Escola Misura Abundância. E depois de muitas conversas com a Ana, na organização desse livro, desde 2020, que a gente está trabalhando nesse livro, eu fui assistir a uma apresentação da finalização de trabalhos do aprofundamento curricular na escola Maria Osório Teixeira, e lá dois jovens do ensino médio apresentavam estes trabalhos. Eu tive a oportunidade de ouvir dois poemas que foram produzidos pelo Jean e pelo Luiz, e aqueles poemas têm muito a ver com o que a gente escreve, viu, Plínio? Também, né? Que Daí eu bom. aproveitei a deixa ali e convidei os dois alunos para participar deste livro, chamado Entre Faces, e, enfim, aí tá, nesse livro, nele está eu, Ana, Luiz e Jean, Egídio, né? Luiz Felipe e Jean Egídio, e escreveram dois poemas. Eu vou ler aqui um deles, né, do Jean Egídio. Aí ele está prefaciado por a Benedita Lopes, né, griot aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Ele tem uma orelha de Luana Passos, escritora também, mulher negra, escritora, e tem a quarta capa de Catita, né, ela que é escritora também e editora de livros, e tem o pós-fácil de a nossa outra escritora, Helena Monteiro, né? Então, esse livro ele é composto por esse grupo de pessoas, né? Todas elas são negras e escritoras, e traz uma anotação muito, muito importante aqui para o nosso livro. Eu vou até mostrar a capa dele aqui para quem estiver nos acompanhando. E vou escolher, Plínio, aqui a leitura vou ler um texto, não o meu, começo de conversa, mas eu vou ler o texto do Jean. O Jean, ele é aluno do ensino médio lá na escola Maria Osório Teixeira. O título: Liberdade. Liberdade, um tema de respeito. Todos têm seu nobre direito. Direito de se expressar e o mundo para viajar. Uma vez por aí navegava, encontrei um amigo por lá. Convidei-o a juntar-se a mim, mas o mesmo queria opinar. Perguntei o que lhe aborrecia. Me disse: as correntes da vida, que não deixavam ser livre. Mas então ofereci companhia para essas correntes quebrar. Meu amigo poder libertar. Apanhei minhas coisas para ele, sorri e a chave fui procurar. Liberte-se de suas correntes, pois a chave encontrei. Liberdade ao meu amigo, que comigo será rei. Então, essa é uma produção de um garoto do ensino médio que desponta aqui como se arriscando no campo da literatura, ao meu convite, e com um tema que tem muito a ver com a minha poética, né? Vamos dizer assim, com o que eu escrevo, né? Por isso eu achei que esse poema deveria compor o livro Entre Faces, né? Que é um livro que, além dos poemas de Jean, Luiz, Ana Soares e Raimundo, dessa equipe que ajudou a tornar esse livro mais
vamos dizer assim, mais visível, e ele tem como principal objetivo, eu gosto de dizer isso, esse livro, é não só de divertir ou de entreter o leitor, não é? Mas ele tem aqui um encantamento que eu costumo dizer que não é só um livro, ele também é uma chave para abrir algumas portas que estão fechadas, e ele também é uma espécie de material que vai subsidiar o leitor a traduzir as linguagens que eventualmente possa oprimir as pessoas. Então, ao entrar em contato, o leitor que entra em contato com este livro, com este material, ele vai se municiar de formas para compreender e traduzir a linguagem que a gente entende hoje, seja a linguagem opressora e que estão associadas à questão do racismo e a questão do preconceito racial. Ele vai se apropriar de um conceito que nós estamos usando bastante e que recentemente eu dei um curso na Universidade de São Paulo, agora que aconteceu de 9 a 13 de janeiro, intitulado Letramento Racial, o que é e como se faz. Então, este livro, o poema Entre Faces, ele vai letrar, né, que na tradução literal da palavra letrar, quer dizer ler e escrever. Aí a gente acrescenta o adjetivo racial para a dizer assim que o letramento racial nada menos do que você aprender a ler as formas que o indivíduo preconceituoso usa para oprimir os demais. Então, essa é a pretensão deste livro, é essa. Certo, Plínio? Então, passou aqui até fazer uma outra leitura, se houver um tempinho aí para a gente fazer mais a leitura de um, para a gente entender. Olha, se o tema o título do Jean Egídio fala sobre liberdade, né? Que é o que a gente acabou de ler, eu tenho um poema que também fala sobre liberdade, né? Que faz essa interconexão, faz essa ponte, essa conexão com o texto do Jean, intitulado O Reino da Liberdade. O Reino da Liberdade é o título desse poema que eu escrevi e que está publicado aqui no Entre Faces. Minha cabeça pensa, mas meu corpo não obedece. Corpo indisciplinado. Queriam que eu concordasse, minha mente discordou. Mente indisciplinada. Me queriam dócil, me mostrei amargo. Negro indisciplinado. Me queriam preso, busquei a liberdade de pensamento, de ir, vir, ficar. Minha mente é o reino da liberdade. Livre, livre, livre. Que legal, querido, bacana. E essa ação, essa intervenção é muito necessária. Queria aproveitar também, você continuar a falar, quero que você leia os seus, por favor, mas principalmente você conte como que a gente pode adquirir o livro. Olha só, então este livro ele foi publicado pela editora África e Africanidades, não é? Lá de Quissamã, no Rio de Janeiro. A Nájila, que fez essa edição para a gente, né? A Nájila é uma pessoa muito generosa, né? Que está lá no Rio de Janeiro. Nonato, aí Oi? deixa eu fazer só um comercial e uma questão. E a felicidade minha, assim, todas que você participou, né, todas e todos, assim, são parceiros nossos. Benedita, Catita já estiveram aqui, Luana e Nájila estarão esse ano aqui para a gente conversar. Então, eu fico muito contente desse quilombo de a gente estar, assim. Convidei a Ana, ela está tá ponderando,
Então, eu fico muito contente dessa questão desse quilombo que a gente está conseguindo formar, está conseguindo e está se ajudando, né? Eu Uhum, fico muito orgulhoso, muito feliz dessas potências que a gente está uhum. fazendo assim. E o trabalho de todas é notável, por favor. Sim, sem dúvida. Então, a Nájila Oliveira dos Santos faz a direção de editorial, né, desse material, Entre Faces. Ela, então, no site, ou entre em contato comigo direto, né? E aí você pode chamar lá no Instagram, que é professor underline R Nonato Oficial, e aí a gente faz o encaminhamento desse livro, ou entra direto lá no site da África e Africanidades para adquirir, que é www.africaeafricanidades.com.br. E aí a pessoa escolhe o melhor jeito, né? Pode ser comigo aqui vai sair autografado. Inclusive, eu vou mandar um livro lá para Zona Norte amanhã, que uma professora me pediu desse aqui. Agora, você mencionava, Plínio, dessa questão destes nomes que eu citei aqui agora, né? O nome, a gente precisa ter essa ideia, né? Essa percepção que você teve aqui agora, essa conexão, eu não sabia desse encontro seu com Catita, com Luana, com Helena e com Benedita Lopes, evidentemente, mas por que a gente traz esses nomes aqui a público, né? Porque nós vivemos num país, ainda assim, que tem muita gente dotada de uma expertise de apagamento da história, né? Apagamento da história dos outros, apagamento dos nomes das outras das pessoas, né? Então tem um grupo étnico que são hoje a gente tem um termo aí que está na rede social que foi historicamente cancelado, né? Então, está aí na rede social um termo que eles usam para cancelar. A população negra, de modo geral, a história da população negra, de modo geral, a produção da população, a produção artística da população negra do Brasil, ela simplesmente foi cancelada, né, ou apagada, né, e colocado de lado, né? Então, e ainda e quando essa arte e quando essa cultura brota, ela não traz o nome das pessoas que a desenvolveram. Por isso eu tenho um cuidado muito especial, viu, Plênio? Cuidado muito especial de citar o nome das pessoas, né? E eu gosto muito de citar o nome e completo, né? Que é para não ter dúvida, né? E a gente perceber um espaço desse aqui que você cria, né, que você criou e que você está conduzindo muito bem, assim, um espaço de segurança, um espaço onde eu defino como um espaço seguro de diálogo, onde a gente vai poder falar aquilo que realmente nos interessa e sem aquele risco desse reconhecimento e desses nomes que abriram, que vêm sedimentando, ou que vem pavimentando a estrada para que a gente esteja aqui falando, né? Então, eu sou grato por isso, né? Para os meus ancestrais que chegaram primeiro e que me ensinaram a pensar assim, e que eu trago o nome deles e vou levá-los para frente, né? Para a gente poder, então, marcar essa questão consolidar a participação da população negra na formação econômica e cultural do Brasil, trazendo sempre citando os nomes, porque então assim tirar um pouco da força dessas pessoas que gostam de apagar o nome e gostam de apagar a história, né? E quando eles não conseguem apagar a história, eles inventam, eles distorcem a verdade. A gente tem um grupo de pessoas no Brasil aqui assim, que são muito bons nisso. Que Por conta disso, embranquece, né? Na, sim. na pior das hipóteses, não sei, embranquece a pessoa com Machado, Ginca e Uhum. várias e vários outros, assim. Uhum. Então a gente sabe, a gente tem exemplos práticos, né, dessa questão do embranquecimento.
da ideologia do embranquecimento, que é muito violenta. Ela sai do campo essa ideologia extrapola os limites da subjetividade e vai para a prática. Qual que é a prática? Matar, né, a população negra, né, a ideologia do eu, algumas coisas são bem definidas. As estratégias são muitas, né? Além de ser muitas, são voláteis. Além de ser voláteis, elas são multidimensional, né? Conforme nos ensina o Gessé Souza, desse racismo multidimensional, né? Ah, então, contra essa população negra, a gente tem a estratégia de apagar a história, né? Esse grupo apaga a história ou embranquece a história, ou em segundo instante, em segundo momento, forja uma prisão, eu encarcero esse indivíduo. Daí as estatísticas dos quase 700 mil presos no Brasil, de 70 a 80% é reconhecidamente pretos ou pardos, né? Então, essa é mais uma estratégia da ideologia do branqueamento, encarcerar a população negra. Então, eu não consegui, se eu não conseguir encarcerar esse indivíduo, eu mato, né? Então, as estatísticas apontam aí o Atlas da segurança, o Atlas da violência, está aí para dizer assim que ah, cada 10 indivíduos mortos ou assassinados de forma violenta, ao menos 7, 8 deles é preto ou pardo. Então, isso reflete o que está na carceragem, né? E aí, se de tudo isso ainda dá errado, né? Eu não prender e eu não prender, a ideologia não prender e não matar, aí isola ele culturalmente. Então, isola ele culturalmente. De modo que eu empurro culturalmente e territorialmente, né? Porque do ponto de vista dessa questão cultural, a gente está aqui, então, cerca de 10 livros publicados, mas os espaços, graças a espaços criados como pessoa, como você, Pleno, a gente pode falar de literatura, porque nós não temos um outro espaço senão esses núcleos de aquilombamento, vamos dizer assim, em que a gente pode, então, vir aqui e falar sobre o nosso trabalho, sobre literatura, porque do resto a gente está quase que isolado, porque os espaços, a gente é visto estranhamente, né, como estranho, né, dependendo do lugar onde a gente vai, nos espaços culturais, na cidade, né, em alguns lugares por aí, eu sou visto como estranho. Então, que é uma outra questão que a gente precisa discutir, que é o direito à cidade, né? Eu preciso ter direito aos bens culturais da cidade, eu preciso ter direito em transitar livremente por todos os espaços da cidade, sem correr o risco de cair numa abordagem forjada ou, se não, ser assassinado pelo Estado, pela mão armada do Estado. Então, são coisas que a gente precisa, estratégias que a gente precisa mobilizar para ir, então, criando espaços seguros de diálogo como é este aqui, das notas de escurecimento que você está conduzindo. Com certeza. Ah, e eu peço para você, assim, escurecer mais minha curiosidade, fale dos seus livros e leia alguma coisa sua, por favor. Certo. Então, assim, olha, Plínio, eu disse que eu publiquei um livro, que eu não tenho ele aqui, deve estar na escola, né? O último exemplar que eu tinha dele aqui, intitulado na verdade, Democratização do Ensino Superior no Brasil, que eu publiquei em 2018. Raimundo, Oi. uma observação. É uma delícia quando a gente vai procurar um livro nosso e a gente não tem, porque vendemos todos e todos. Isso é É, para comemorar, por favor. É uma delícia mesmo. é, Assim. é. Os que eu tinha aqui foram todos, Que Plínio. Eu tenho bom, um, parabéns, querido, parabéns. obrigado, eu tenho um que eu levei para a escola, lá na escola, eu coloquei lá. Mas enfim, quando vai acabando, eu até comentei nesse encontro lá, que eu fiz agora, nesse curso da USP, que a gente deu agora em janeiro, eu levei alguns livros, e tinha dois livros desse, né? Democratização. Aí o pessoal, as meninas falaram, não, deixa eu. Eu falei, gente, eu fico até assim.
receoso de trazer esses livros para cá, porque com medo do pessoal comprar. Não, eu sei, porque a Não gente não tem. tem. Mas é isso, querido, é isso. Essas potências que esses aquilombamentos e esses romper, tornar esses espaços seguros, porque, infelizmente, para tornar esse espaço seguro, a gente tem que estar lá junto, a gente tem que estar preparado com vender. A gente tá com essa preparação e não tem, né? Tem essas É, coisas. Mas parabéns, querido, fico contente. obrigado, obrigado. Então, assim, eu tive que vender lá para a menina. Não, daqui, professor, daqui que eu vou levar. Já é meu esse, né? Eu falei, tá bom, né? Leva. Enfim. Então, esse foi publicado lá em 2018. Depois eu entrei na escrita de Cadernos Negros, né? Passei num processo lá que o Cadernos Negros é assim, a gente entra, manda os poemas para lá, eles passam por uma avaliação, né? E de 7 poemas que eu encaminhei para lá, acabou que 4 deles foi aceito em 2020, tá? Em 2020, os Cadernos Negros 43, né? Então, a gente tem alguns poemas, eu participo dessa edição aqui do Cadernos Negros 43, né? Que é Que foi finalista do Jabuti. sim, sim, sim. Não, essas O, coisas também é importante se falar. Esse Cadernos Negros merecidamente deveria, né, um dos primeiros coletivos que foi finalista entre os 10 do Prêmio Jabuti. Isso é muito importante também. isso. É. Agora, eu acho que foi o 42. Foi o É, que chegou à final, Foi o 42. Esse eu não participo, mas eu tenho aqui em casa, ó, 42, sim, que é Contos Afro-Brasileiros. beleza. Ele foi indicado para o Do Prêmio Jabuti. Jabuti. Chegou nas finais do Prêmio Jabuti. Então, aí antes de eu passar para o 44, Plínio, eu quero comentar uma coisa aqui que também eu acho que é importante. A minha pesquisa de doutorado ela está bem no início, né? Mas eu pretendo trabalhar pesquisar a literatura negro-brasileira, que é, dentro dessa ideia da literatura negro-brasileira, percorrer pela literatura periférica e pela literatura marginal. E, assim, vai acabar, por conta, inclusive, de ser uma literatura periférica, ela também é uma literatura negro-brasileira. E boa parte dessa literatura periférica é produzida por indivíduos negros, né, que ocupam a periferia. O Cadernos Negros, que foi iniciado lá em 1978, Kut é um dos idealizadores, tem um outro idealizador agora que não me recordo o nome, mas enfim, se você recordar, você me ajuda aí. Mas nasceu lá em 1978. É o que nós temos assim de mais potente, quando eu falo de literatura negro-brasileira, é o que nós temos de mais potente, e assim, de longe, um espaço criado por esses que nos antecederam, que a gente pede licença aqui para falar, e estar junto com eles, dando continuidade ao trabalho, de longe um dos espaços seguros de diálogo também, um aquilombamento literário, tá, Plínio? Assim como esse programa que você está apresentando, que você está conduzindo, os Cadernos Negros, em seus 44 anos de publicações, é um espaço onde se tem assim uma segurança de manutenção da cultura e da arte negro-brasileira. Esses cadernos não foram, em 44 anos, eles não foram adquiridos pelo Estado, né? Não foram adquiridos pela Rede Pública Estadual de São Paulo. Ele não entra na escola, não entrou ainda nas salas de leitura da Rede Pública Estadual, senão por meio da mão de um ou outro professor. Um Estado sério, né? Um país que deveria estar cumprindo a lei, por exemplo, a 10.639, que completou 20 anos agora, deveria estar com esses cadernos nas salas de leitura. Então, é uma ação antirracista da administração pública adquirir os cadernos negros para a sala de leitura. É claro que houve uma sinalização muito pequena
no ano de 2021, no sentido do Estado de São Paulo adquirir 48 títulos de relacionar em atendimento à Lei 10.639 e a 11.645. Então, a rede pública de São Paulo, uma das maiores do Brasil, é uma das mais ricas, adquiriu 48 títulos para compor as salas de leituras e diretorias de ensino, que versam sobre a população negra de forma a pôr as personagens como protagonistas, né? O que é uma sinalização interessante, mas ainda muito pouca. Mas ainda muito pouca. A gente espera que tenham que o administrador, novo secretário, é uma esperança um pouco, né? Mas enfim, a gente precisa esperançar, como nos ensina Paulo Freire, que ele tem essa visão de adquirir outros materiais. E eu entendo que Cadernos Negros é um material bom, assim, para além de outros, como o seu, como o de Benedito, como o de Catita, como o de Helena, né, como o de Ana, né? Então, a gente precisa fazer essa pontuação. Então, Cadernos Negros é uma coletânea urgente e necessária para estar na sala de leitura da rede pública estadual. Aí eu E também. também, Raimundo, legal você abrir essa discussão, porque é uma outra coisa para o nosso campo de luta. As exigências da editora. Os governos estaduais e, você me corrija se eu estiver errado, o governo do Estado de São Paulo ele tem para a editora umas exigências que editoras independentes não conseguem chegar, apesar de terem bons títulos, né? Essas editoras independentes não conseguem pegar. Então, fazem todo um mecanismo de professores escolherem os livros, professores escolhem, só que aquela editora, por uma outra exigência. Lógico que precisa ser uma questão séria e é o dinheiro público, perfeito. Mas você entender que, por exemplo, essa literatura negra ou uma literatura indígena, uma outra literatura está passando pela. Estamos escrevendo muito com essas editoras independentes e que ela não tem, às vezes, não cumpre aquelas exigências. Companhia das Letras, melhoramentos, que FTD, que não, né? Então tem que se trabalhar para que, sabe, diminua essas exigências. A Secretaria de Cultura e a Secretaria da Educação. É uma coisa também para deixar registrado que é o nosso campo de luta hoje, federal Uhum, e estadual. certo. Essa, Plínio Camilo, é uma estratégia que eu escrevo lá no livro Democratização do Ensino Superior no Brasil, que a gente chama de catracas invisíveis, né? Esse termo catracas invisíveis, ele foi cunhado, eu tomei conhecimento desse termo, por conta de uma obra, desenvolveu uma obra de arte desenvolvida pelo grupo chamado Contrafilé, aqui na cidade de São Paulo, né? Este grupo Contrafilé, entre outros grupos, foram convidados pelo SESC a desenvolverem obras de arte que representassem a região sul, norte, leste, oeste, que representassem a cidade, né? Esse grupo contra filé, ele foi para a Zona Leste. Lá na Zona Leste, conversando com o pessoal, com os moradores, as lideranças locais, chegaram à conclusão de que as políticas públicas elas estão postas aí, mas quem mais precisa dessas políticas elas não têm acesso, né? Porque elas de uma forma ou de outra são colocadas barreiras para que essas pessoas cheguem ou que tenham acesso a essas políticas. Diante dessa ideia, o grupo Contra Filé pegou uma catraca, dessas catracas de ônibus, colocou num pedestal e transformou ela numa obra de arte, colocou lá no Largo do Aroche. O título o título da obra era a descatracalização da vida, né? Então, quer dizer, era a descatracalização da vida, que acabou virando tema de redação da FUVEST em 2005, né? Esse tema. Legal. Então, essa é mais uma estratégia
São catracas invisíveis que a administração pública coloca na tentativa de isolar culturalmente esse grupo étnico. Quando eu falo de isolamento cultural, ao qual também nós estamos submetidos, é uma barreira muito mais difícil do que romper, muito mais difícil de romper do que aquela de se manter vivo, por exemplo, entre os 14 e 29 anos, ou de não cair numa abordagem forjada. Essa do isolamento cultural é mais complexa, porque o arcabouço jurídico, né, a legislação utilizada pela administração pública coloca barreiras e catracas invisíveis para manter isolado esse grupo étnico e, de uma forma ou de outra, não permitir que essa literatura chegue nas escolas, onde encontra-se a maior parte das personagens, né, que aparecem nesses textos. Então, essas grandes companhias, né, que você citou aí, Companhia das Letras, FB e outras, elas dominam o código, né? Muitas vezes produzem esse código de controle para manter isolada e manter de fora as pequenas editoras, né? Então, são esses grandes que fornecem os códigos, que fornecem as regras para o Estado, né? São eles que fornecem as regras. Desta forma, a gente fica fora, fica à margem. Por isso eu quero tratar dessa questão da literatura no doutorado, eu quero tratar dessa literatura marginalizada, né? Que é essa que está, que é onde eu estou também, né? Onde reside a minha literatura, é a margem, né? Desse segmento que foge, que está fora do eixo Rio-São Paulo e fora das grandes editoras, né? Agora, conforme nos diz aqui no livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, escrito pela Regina Daltas Tagné, ela que é da Universidade de Brasília, pesquisadora da Universidade de Brasília, e fez uma pesquisa bastante ampla sobre literatura, e ela faz esse apontamento de que a literatura que chega nas escolas públicas, elas são produzidas por homens brancos e estão no eixo Rio Grande, no eixo Rio-São Paulo, e são escritos por grandes editoras. Essa catracona aí, a gente precisa ir cutucando ela, né, para tentar assim, fazer com que outras editoras componham, chegue a fazer parte da escolha. Então, essa escolha que chega na mão do professor, para finalizar aqui, essa suposta escolha que chega para o professor fazer, ela é feita. Ela é fantasiosa, porque na prática, ela já está feita, essa escolha. Né? Já foi feita a escolha e vai lá para o professor referendar o que já foi escolhido. Porque em vários casos, nós temos um grupo, né? FTD, Ática e outras editoras que aparecem com nomes diferentes, mas elas fazem parte do mesmo grupo. Então, se eu escolher A, ou B ou C, vai para o mesmo grupo. Está entendendo? Essa tese da escolha, ela é assim, bastante vergonhosa para o poder público, né? E para professor também, porque o professor fica vendido e ele não pode escolher, por exemplo, um Cadernos Negros, porque não chega lá, não tem essa opção para ele escolher. Não pode escolher um Entre Faces, que foi escrito por mim, porque não tem essa opção para ele escolher, porque a editora África e Africanidades não reuniu critérios suficientes para participar da escolha. Os Porque critérios melhoramentos, né? sim, porque os critérios, quem bola esses critérios são as grandes editoras e alimentam os departamentos jurídicos da rede pública do Estado para dizer, olha, as regras são essas. Então, o que eles fazem? Eles estabelecem regras que nenhuma editora consegue, nenhuma pequena editora consegue romper com isso. Então, essa literatura marginal que está sendo essa produção de arte, que a gente pode dizer uma arte marginal, Plínio, ela vem, é uma contrapartida, né? É um movimento de resistência. E esse movimento de resistência e aquilombamento, como você citou no início, precisa se ampliar para as várias linguagens, tá? Para várias linguagens. A gente tem que partir para a linguagem jurídica,
A gente tem que partir para a linguagem digital, como é o caso que você está fazendo, tem que partir para a linguagem literária, como é o caso que eu estou fazendo, tem que ocupar um maior número, ir ocupando e criando espaços seguros de diálogos nas mais diferentes linguagens. É isso que vai fazer com que a gente. Não é simples, é complexo, mas é preciso dominar esses códigos. É preciso conhecer e se aprofundar e dominando os códigos para você ir abrindo os cadeados e pulando as catracas, eventualmente, destravando as catracas invisíveis que são postas aí para a gente, para manter a gente isolado culturalmente. Né? Justo. Raimundo, eu vou pedir duas gentilezas. Que, primeiro, você leia um texto seu, porque nós vamos fazer um intervalo para essa nossa primeira novidade agora, que nós estamos fazendo nosso programa todas as segunda-feira, e a primeira novidade, que é um espaço que a gente, que tem muito a ver com o que você falou, mas é um espaço que a gente vai renovar a todo momento. Aí eu vou pedir um texto seu, e depois a licença de alguns minutos para a gente poder lançar a nova sessão. Certo. Eu vou ler um outro texto aqui, A Cor da Felicidade. Ele está em Entre Faces, no livro Entre Faces. A Cor da Felicidade. Sou filho de mãe preta e pai branco. Sou guerreiro, não se mete comigo. Sou catimbeiro, faceiro, feiticeiro. Do calor do meu abrigo, enfrento o racismo, destemido, sem medo de castigo. Luto pela sonhada liberdade de pertencer à cidade, desde minha tenra idade. Sem demora, não esmola, gruda em mim felicidade. És tu, preta como a mora. É no meu coração e na minha mente que você mora. Beleza, beleza, beleza. Então, pedir licença para essa nova sessão que a gente vai falar, que eu comecei a anunciar, e que a gente vai poder falar bastante essa sessão guiou. Qual a intenção? Trazer os outros, quem já nos vieram, quem vieram antes, para ajudar, né, que ajudaram nessa nossa trilha, né, de a gente estar chegando. E começamos com a professora Ruth Guimarães. Ruth Guimarães, nascida em Cachoeira Paulista em 13 de julho de 1920. Ruth Botelho Guimarães. E vamos prestar atenção. Além de poeta, romancista, contista, cronista, jornalista, teatróloga, tradutora e pesquisadora da literatura oral do Brasil, também era, uma coisa que nos engrandece, professora de língua portuguesa, que por mais de 30 anos, também como nonato, né, atuou na rede pública de São Paulo. Ainda menina, ela revelou-se uma poeta, e aos 10 anos, então nós estamos falando de 1930, já publicava seus primeiros versos nos jornais da região lá de Cachoeira Paulista, a região e a notícia. Aos 18 anos, ela mudou para São Paulo, para a capital, e foi prosseguir seus estudos na USP, onde concluiu os cursos de filosofia e, mais tarde, letras clássicas. Também cursou filosofia, folclore e estética. Como jornalista, ela colaborou na imprensa, na imprensa paulista, carioca, mantendo por vários anos uma seção permanente de literatura nas páginas da revista Globo, revista do Globo em Porto Alegre, em que resenhava livros e mantinha um concurso de contos. Nessa coluna dessa revista do Globo em Porto Alegre, ela fez vários trabalhos, né? E publicou várias coisas dela, né? Em 1946, ela publica Água Funda, obra aplaudida por muitos e muitas. E o escritor Oswaldo de Camargo, ele coloca que o romance Água Funda, né, Ruth oferece uma intensa e deliciosa viagem pelo universo caipira da fazenda Olhos d'Água, localizada na cidadezinha do interior mineiro, aos pés da Serra da Mantiqueira. O mundo de atmosfera mágica, por onde desfilam senhores, senhoras, sinhás, contadores de causos, e na qual a superstição
e, sobretudo, muitas vezes orientam a vida cotidiana. Essa foi a apresentação do escritor potente Oswald de Camargo. Pode-se dizer que Ruth foi uma das primeiras escritoras que publicou e conseguiu ocupar isso, o espaço dessa literatura de uma forma, né, nacional. Lembrarmos que temos outras, né? Maria Firmina, Ginca Machado, Alta de Souza, mas Ruth teve uma questão, na questão do conto, foi na questão dos poemas, na questão de tradutora, né? E ela, para terminar, né, vamos voltar, e ela faleceu em 2014. Opa, começando, vamos voltar aqui, desculpa. O dia da estreia tem isso, né? Até eu peço licença para todos, assim, que tem essas novidades, assim. Então, o que eu peço para todas e todos, deixem seus comentários, conversem, falem as coisas, tragam, assim, tragam todas as situações. E vamos continuar, Raimundo. Continue com a sua prosa, por favor, querido. Certo. Obrigado, viu, Plínio? Sou eu que A agradeço, querido. Sou eu que agradeço. professora Ruth, né, publicando em 1930, isso é uma alegria, né? Porque saber que ela tinha uma mulher dessa, que o movimento, isso é para a gente entender assim, que o movimento negro não brota de agora, né? Ele Sim. tem muita gente, tem muitas pessoas invisibilizadas, né? Muitas mulheres, especialmente muitas mulheres que foram invisibilizadas pela essa ideologia de extermínio da população negra, né? Além de branqueamento, né? Porque eu acho que é uma outra, a ideia é exterminar mesmo, né? Do ponto de vista cultural, educacional, econômico e outros, né? Então, mas, enfim, a gente sabe, ainda tem muitos nomes a serem trazidos, né? Mas, enfim, a professora Ruth aí, eu acho que é uma dos símbolos da nossa luta. Então, Raimundo, só sim, lembrando disso. E legal você apontar, e eu peço que você me permita essa observação, é assim. é, e esse avançar nesse estudo, já vou te avisando, ele é quase inesgotável. Porque se você começa a pensar, se você começa a pensar nessa literatura, nesse eixo Rio-São Paulo tem muitas e muitos que escreveram. Bom, se você souber, e vamos chegar lá no Maranhão, que ao mesmo tempo, Maria Firmina, ela publicou, e quem estava aqui no Sul Maravilha, pouco soube ou nada soube. Começou a saber dela na década de 60, né? uhum, 1960, fora outras e outras. Então, quando você entra nessa literatura negra em cada estado, você vai descobrir uma miríade de escritores e escritores potentes, importantes, que eu acho que nem viabilizados não foram considerados, né, naquele momento. Naquele momento ele teve aquela questão, conseguiu publicar, pagou, fez, publicou nos jornais e, e nem foi considerado. Então a gente considera Maria Firmina e depois tem uma vala, né, entre Maria Firmina, não tem outro. Tiveram outras mulheres, tiveram outros homens, essas questões todas, que escreveram uhum, muito bem. Só uma sim. observação. Muito bem observado, Prêmio. Maria Firmina dos Reis, né? Foi a primeira mulher a publicar aqui nessa parte do mundo, né? Primeira mulher negra, né, na América Latina a publicar livro. Enfim, ela é pouco conhecida ainda, né? A gente sabe disso. E junto com ela, né, conforme você já, para não ser redundante, né, mas conforme você já citou, ainda há muita coisa, há muitos nomes, né? Ainda tem muitos nomes para a gente então trazer à tona aqui, né, para a gente apresentar. Enfim, eu estava falando do livro de 43, né, de 2020. Em 2020 também eu publiquei um poema, uma coletânea, lá com a Nájila, em Mulheres das Águas, né? Publiquei um poema lá intitulado No Balanço do Mar. Este poema, que está na coletânea Mulheres das Águas, da editora África e Africanidades, ele vai virar um livro agora, ilustrado, né? Então, a Nájila está cuidando disso, né? Já está pronta a ilustração,
já está revisado, falta um detalhe ou outro, mas a novidade, viu, Plínio, é para os próximos meses a gente lançar este livro ilustrado que traz o poema No Balanço do Mar, né, que é um encontro do eu lírico, né, eu não vou ler o poema aqui, mas enfim, entre a narrativa do poema fala do encontro do eu lírico com Iemanjá, não é? À beira do mar. Então, esse é um cenário bastante assim simbólico e significativo para todos nós, do eu lírico encontrando com Iemanjá, na beira do mar. Este em breve será publicado também pela editora África e Africanidades. Aí, em 2021, eu me arrisquei no conto, Plínio. Escrevi um conto, né, por Os Cadernos Negros 44. Este livro está saindo bastante também. E aqui eu tenho um conto, são 44 autores e autoras, né? Tem a quarta capa aqui da Ana Paula Shongani, né, que escreveu. E eu escrevi um poema aqui com o título Dilema. O título Dilema desse conto, eu fiz cuidando daquela parte que eu comentei agora há pouco, dos nomes, das histórias que não são contadas, né? Dos nomes que não são trazidos à tona, né? Dos feitos que não foram reconhecidos no seu momento. Eu conto Dilema, traz um trecho, traz um recorte, entre outras coisas, traz um recorte do cotidiano da minha mãe e do meu pai, né? Da minha família, lá no estado do Piauí, onde nós morávamos numa fazenda em que meu pai era vaqueiro e minha mãe dona de casa, né? Então, minha mãe, inclusive, ela cuidava da casa e quebrava coco, né? Era quebradeira de coco. E meu pai é vaqueiro, e eles cuidavam dessa fazenda. Então, o conto Dilema tem uma narrativa que faz um recorte da nossa vida, né? E do meu nascimento, tanto quanto pessoa, que é essa que vos fala aqui agora, do nascimento desta pessoa que vos fala, e também do nascimento do contista, né? Do contista. É o primeiro conto que eu publico, e eu nasço junto com esse conto, né, por assim dizer. Mas, fora isso, o que eu tive em mente foi de homenagear meus pais, né, e justamente deixar registrado essa passagem deles por aqui, pelo plano terrestre, de que não será garantir que a história deles, a luta deles, por me dar uma educação, por me formar, por me tornar homem, que a luta deles não foi em vão, tá? E que o nome deles e que eles estão eternamente na minha mente, mas que também eles vão se tornaram um fragmento da eternidade, né? Então que a gente para além da morte, né? Então, para além do morrer, e a gente tem que ter buscar essa colocação de se transformar no partícula da eternidade. Eu vi esse termo quando eu fui convidado por uma empresa de cosméticos, né, que me financiou durante um tempo, aqui de São Paulo, para assistir uma palestra lá na Sala São Paulo, do ministro da Educação da França. Aí ele falava sobre a morte, E a morte, a gente não morre, né? Para ele, a gente não morre. Mas é preciso que os nossos feitos nos mantenham vivos, né? E aí o conto Dilema, que está em Cadernos Negros 44, que faz essa homenagem a meus pais, né? E marca o nascimento do contista em duplo sentido, tem como pretensão transformar os meus pais em um fragmento da eternidade, para que eles permaneçam vivos na memória de quem lê Cadernos Negros 44. Para além dessa homenagem que eu fiz aqui para a dona Raimunda e para o senhor Raimundo,
a gente tem temas como a maternidade, né? A gente traz nesse conto aqui o tema da maternidade. Minha mãe, ela teve 12 filhos, né? Eu sou esse 12º filho. Enfim, ela viveu um momento de dilema, né? Entre ter ou não ter. Então, a gente trata essa questão da maternidade, também trata da questão das quebradeiras de coco e trata também da religião, da figura da parteira, né? A figura da parteira. Como que a parteira, essa figura é conhecida por muitas pessoas, é uma figura secular, né? A figura da parteira, é uma figura secular, e que a gente resolveu trazer e eternizar, entre outros livros, muitos outros já fizeram isso, mas eu também trouxe essa intenção aqui de homenagear uma mãe de santo lá do estado do Piauí, chamada Mãe Rosa, e que ela também era parteira. Ela era mãe de santo e era parteira, né? Isso fez parte daquela comunidade, daquele contexto. Então, a gente eterniza esses nomes, tá, Plínio? Essa é a ideia, eternizar e transformar assim, em partículas da eternidade. Bom, e aí eu fiz também, organizei uma coleção de 3 livros, juntamente com a professora Cátia Regina e a professora Vera Henriques, da Universidade, a professora Vera da Universidade de São Paulo, do Departamento de Física. A professora Vera Regina é professora da Rede Pública Estadual de São Paulo, e nós fazemos parte de um encontro USP Escola. Então, estou lá, participo desse encontro há ao menos 10 anos, e consiste no quê? Em oferecer cursos para professores em janeiro e julho. Então, em 2021, este encontro completou 10 anos, Plínio. Quando completou 10 anos, formando em mais de Parabéns, 6 mil, querido. Parabéns. muito obrigado, mais de 6 mil, 7 mil professores de todo o estado. Com a chegada da pandemia, a gente, no encontro de 2020, julho de 2020, nós tínhamos mais de 5 mil professores fazendo cursos à distância. E tinha pessoas da Argentina, do Chile, de Angola, Moçambique, Portugal e do Brasil inteiro participando desse encontro. Então, em 2021, em comemoração aos 10 anos do encontro USP Escola, nós resolvemos, então, organizar uma coletânea de 3 livros com o título 10 anos de encontros Universidade Escola, Linguagens e Humanidades, Matemática e Ciências da Natureza. Então, cada um desses livros tem o título e o subtítulo, né? E aqui, que esse livro traz? Esses livros trazem? Eles trazem, eles são em 2 partes, né? A primeira parte são artigos escritos pelos ministrantes. Eu sou um dos ministrantes de cursos lá, nesse encontro. E a segunda parte do livro são artigos escritos por professores que fizeram os cursos com a gente. Então, na prática, eu ofereci um curso intitulado Escola Pública Democrática Reconstruindo Conceitos. Fiz umas 5 ou 6 edições desse curso. Os professores que fizeram este curso comigo, na Universidade de São Paulo, foram para as escolas, das suas unidades escolares, e lá vivenciaram esses ensinamentos e essas trocas que nós fizemos na universidade. Aí eles reuniram essa vivência deles e transformaram em texto. É o que está aqui nesse livro. Então, esses 3 livros trazem a vivência da sala de aula. Esses 3 livros trazem a vivência e a experiência vivida por professores em loco, não é? Na escola pública e alguma outra particular, por um lado. E, por outro, traz essa prática da academia, não é? Eu acho que são 2 mundos distintos, mas que têm muita coisa em comum. Então, essa é mais uma das nossas publicações. Está aí. Para adquirir esse material
está disponível na livraria editora da Física. É só acessar lá e colocar na busca lá 10 anos de encontro na Universidade Escola. Fácil de adquirir. Professor tem um desconto lá, me parece que é de 30% ou é 40% na editora. Vale a pena conhecer esse material. Beleza, querido. Bom, eu Continue, acho por que favor. então esse livro marca. Aí o último, conforme eu já até li alguns trechos dele, é o Entre Faces. O Entre Faces que a gente publicou agora no dia 26 de novembro, né? O primeiro encontro dele com o leitor foi no dia 26 de novembro, na Biblioteca Monteiro Lobato, ali no centro da cidade, São Bernardo do Campo. Depois a gente levou essa conversa para o Sindicato dos Professores, a POSP, a subsede aqui na cidade de São Bernardo do Campo também. Em um outro encontro, eu levei esse livro para apresentar no curso África e Africanidades à Universidade Federal do ABC, para os professores que faziam o curso lá, com o lançamento lá também. Depois eu fui apresentar esse livro na Feira Preta, que aconteceu agora em novembro também, aqui na cidade de São Paulo. Depois eu levei este livro para apresentar e lançar no âmbito do encontro USP Escola, foi no dia 13 de janeiro, dia 12 de janeiro, na FEFELESH, ali no Departamento de Geografia, História e Geografia. A gente lançou esse livro também, fez um bate-papo com os leitores. Enfim, este livro ainda está sendo composto, viu, Plínio? Por que ele está sendo composto? Ainda que ele esteja impresso, mas aí ele entra ele entra na ideia de construção, não é? Porque o texto em si, a gente volta para essa questão conceitual, o texto em si, ele só se torna, ele não nasce, ele não nasce literatura, né? Ele já não nasce literatura, ele nasce ali um texto e assim ele vai se tornar com o tempo ele vai se tornando literatura. E quem é que vai validando esse texto como literatura? É o leitor. O leitor é um coautor. O leitor, para além de leitor, ele é um coautor, né? Que ele vai dando acabamento, né? Ele vai dando acabamento naquilo que a gente escreve, né? Ele vai melhorando, né? Melhorando em que sentido? Ele vai descobrindo coisas, né? O leitor vai descobrindo coisas e a gente, no silêncio da casa, no momento dessa escrita, a gente nem percebeu, mas o leitor, ele tem uma lente, né? Super potente e vai descobrindo coisas, né? Vai trazendo, vai agregando valor àquilo que a gente escreve. Eu acho que isso que é fantástico, é saber que esse texto que eu pedi, eu imprimi nesse material, ele não está pronto, né? Ele não está pronto, porque o leitor está trabalhando nele, né? O leitor está transformando esse material, né? Está levando para outras pessoas, modificando o ponto de vista conceitual e outras coisas que o escritor, a pessoa que escreveu, não percebeu. Então, ele está em processo ainda, esse livro. Eu acho que é bom a gente pensar. Aí eu aproveito, Plínio, se eu tiver um tempo aí, para falar dessa questão do que é a literatura, justamente para questionar o que chega lá na escola, né? O que Perfeito. chega, Eu né? sugiro, deixa eu fazer só o Estante Preto aqui, também vamos pedir validações sobre literatura e aí você volta com esse assunto, que é extremamente importante. Daí a gente já faz no nosso bloco todo. Pode ser? Pode ser, claro. Beleza, então. Então é isso, assim. Opa, começamos. O que é importante, né, nessa questão toda da estante preta, de que a gente está fazendo, é isso, né? Estamos trazendo livros para você poder validar, para você poder contar como o Raimundo colocou, dá valor. E aí o primeiro nosso, né, é uma história ancestral, é uma história que no sistema solar de Ra, constantemente bombardeado por forças apocalípticas dos corpos celestiais atraídos por uma densa gravidade,
colocando na humanidade. É um afrofuturismo, é uma história afrofuturista muito interessante, muito gostosa, muito boa de ler, né? Dessa parceria entre o Israel Neto e G. Mendes, né? É uma iniciativa, é uma indicação, né? 236 páginas, né? Então tem muita história, muitas coisas interessantes para contar e para ler. Uma outra indicação é A Flor da Pele. E a sinopse é bem essa. Afinal, quem é Maria de Lourdes Siqueira? A professora Lourdinha, como é carinhosamente apelidada. Atrás dessa figura humana, sorridente, carinhosa, solidária, extremamente sofisticada, uma mulher negra intelectual, esconde uma Maria da Lourdes que muitos não conhecem. Uma líder de Lourdes injustiçada, resistente, persistente, guerreira, discreta, humilde, combatente e uma grande personalidade negra, né? Como nós estamos falando dessa questão de trazer os outros, trazer a sugestão de a gente poder validar, como Raimundo colocou, essa história da professora Maria de Lourdes Siqueira. E, no fim dessa feira, Exorcizar, o livro da Cidinha da Silva, pela editora Palas, que aí inclui crônicas inéditas na ótica da Ludinha da Silva, em cima dessa nova, né, desse neologismo que ela criou e tá, né, que ela trouxe nessa capa, Exuzilhar, né, que fala da africanidade de todos e de todas nós. Então, essas são algumas indicações, né, que vai estar por aí, dos nossos livros dessa primeira estante preta, nessa nova saída. E aí o que eu peço para todas e todos, vamos lá, conversem, falem, deixem os comentários, façam as críticas, fala que hoje foi uma bagunça, onde está você, você não aparece, o que aconteceu, e que como é importante essa conversa, né, esse aprendizado, esse escutar que o professor Raimundo, que o Raimundo está nos trazendo. Beleza? Vamos lá, Raimundo. Continue, por gentileza, querido. Certo. Então, obrigado mais uma vez. Enfim, eu estava falando da validação da literatura, né? Acho que aí cabe uma outra pergunta anterior: o que que é literatura, né? O que que é literatura? Então, eu acabo trazendo a Marisa Majolo, né? Que fala um pouco dessa definição de literatura. É o Kuhn, que também fala um pouco do que é literatura. É o Thierry Eagleton, que traz a teoria da literatura, uma introdução. Também essa literatura negro-brasileira, que o professor Cucci, da Universidade de Campinas, publicou um livro, faz parte da Consciência em Debate, uma coleção Consciência em Debate. Essa publicação dele é de, deixa eu ver aqui, 2010, ele publicou esse livro aqui, Literatura Negro-Brasileira. Um livro pequeno, fácil de ler, uma linguagem bastante acessível, né? Mas que, junto com a Marisa e o Kuhler e o Thierry Eagleton e a professora Regina é um nome difícil de falar, Dal Castagnet, da Universidade de Brasília, eles têm algo em comum, esses livros, esses nomes aqui, que é questionar, entre outras referências, evidentemente, que eu não trago aqui agora, mas é que questiona essa definição de literatura, que vem a ser literatura, e que literatura, definindo essa literatura, que literatura chega à escola, né? Então, eu quero mencionar aqui que eu já havia iniciado a falar aqui quando o Plínio pediu a palavra, de que essa literatura, o texto ele não nasce como literatura, né? Então já aqui é uma literatura, é o leitor, é esse leitor que vai validar essa literatura, que vai transformar esse texto, é o contexto social que vai transformar isso em literatura, né? Então vou trazer um exemplo prático aqui, que é o álbum Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs, né?
você já deve conhecer a música, né? Conhecer o grupo, é que esse grupo, né? Eles quando do lançamento das músicas deles, elas eram simplesmente músicas que falavam da violência policial, que falavam das mazelas da periferia, da favela, né, para os olhos de algum, mas para os olhos de outros, este livro, essa poesia, esses poemas aqui musicalizados pelo grupo Racionais MCs, é um ato de resistência também, um ato de uma literatura que denuncia, né? Então, ele só veio se tornar reconhecidamente literatura recentemente, né, que ele passou a ser um livro, leitura obrigatória para o vestibular da Universidade de Campinas. Então, ele foi se transformando em texto, ele foi sendo validado pelo leitor ao ponto da academia não resistir a essa validação feita pelo leitor e pelo discurso social, e abriu as portas, portanto, para tornar uma leitura obrigatória, né? Agora, em outro plano, né, outra dimensão, essa literatura que é validada, né, muitas vezes, que chega aos bancos escolares, é uma literatura que pouco tem a ver com aqueles indivíduos que frequentam sistematicamente as escolas todos os dias. Por que que elas pouco têm a ver? Porque esta literatura, os ouvintes que vão nos acompanhar, telespectadores que vão nos acompanhar, esta literatura produzida dentro do eixo Rio-São Paulo, na cidade de São Paulo-Rio, por homens brancos que ocupam um território social privilegiado, trazem na sua essência um cenário em que as personagens pretas configuram sempre de forma pejorativa. Então, esta literatura é que chega aos bancos escolares porque ela vem assim, arregimentada pelas grandes editoras, que são as grandes editoras que fazem as regras do mercado literário. E essas regras feitas pelas grandes editoras, elas são tornadas oficiais pelo poder público, né? É uma coisa bem complexa de compreender, mas assim, ao mesmo tempo que é complexa, ela é muito maldosa, porque deixa de fora dos bancos escolares uma literatura intitulada Negro-Brasileira, que tem como principal objetivo colocar as personagens negras dentro de um cenário muitas vezes real, que é o da periferia onde nós estamos, mas que essa personagem ela não aparece de forma pejorativa. É uma literatura que traz uma personagem negra e negro em que o aluno, o leitor, vai se sentir orgulhoso em notar que tem pessoas parecidas com eles nessas narrativas de uma forma positiva e não como de forma negativa, como vem sendo feita aí nos últimos 500 anos, que as personagens negras elas ou são é, é, embranquecidas, né? Ou são embranquecidas, ou morrem, né? Ou elas morrem, simplesmente morrem nas narrativas e são postas de forma pejorativa. Quem nos ensina a pensar sobre isso é o professor Curti, neste livro Literatura Negro-Brasileira. Ele menciona esse descaso, né, intencional, né, de tornar as personagens negras, de apresentar sempre elas de forma pejorativa, ou se não, embranquecê-las, ou por último, e mais grave, matá-las, né, dentro dessas narrativas. Então, essa literatura é que chega, é a que chega, que ainda chega e que ainda domina o imaginário de grande parte do professor, que chama essa literatura de clássica. Literatura clássica, vamos ler os clássicos, mas esses clássicos não representam as pessoas que chegam ali sistematicamente todos os dias. Vamos ler os clássicos? Vamos. Fazer
fazer o posicionamento crítico desses clássicos? Sim, mas não vamos ler só clássicos. Vamos ler os livros de pessoas que representam a maioria dos alunos que ali estão frequentando as escolas, especialmente as escolas públicas, não é? Então, essa é o X, ou esse é o grande desafio do nosso tempo, é fazer com que essa literatura vista como literatura marginal, ou negro-brasileira, ou periférica, adentre os espaços escolares, os espaços escolares, especialmente as escolas que estão na periferia. Você veja que ironia do destino, né? Então, boa parte das escolas públicas, estaduais e municipais que estão situadas na periferia, elas não têm narrativas da periferia, né? Elas não têm narrativa da periferia. E não tem, poucos têm narrativa daquelas pessoas que frequentam ali. Então, quer dizer, é uma hipótese, né, que a gente vai investigar agora nessa pesquisa do doutorado. Existe uma hipótese que eu estou levantando de que pode residir a falta de interesse por esta literatura que é presente, que os nossos alunos demonstram, né, ter um certo desinteresse nessa literatura, talvez resida aí uma forma de resistência, ainda que no subconsciente deste aluno, de não querer ler uma narrativa que não o representa. Então, que não o representa. E aquela, por isso, a literatura que o representa não chega até as mãos dele, senão por meio de núcleos, por meio de grupos, por meio de coletivos, né, que faz isso que você está fazendo, né? Faz isso que você está fazendo, criando espaços menores, né, no campo, às vezes, muitas vezes informal, e que não tem o apoio institucional, né, para implementar, para crescer, para ampliar, mas que vem fazendo uma resistência, né, e vem criando um foco, fissuras, vamos dizer assim, vem criando fissuras, esses pequenos grupos, esses coletivos, que tem muito o Brasil afora, estão criando uma fissura nesse mercado consolidado das grandes editoras, né? Eu tenho a esperança, né, e assim, de que a gente tenha avançado, ainda que lentamente, né, não como nós gostaríamos, porque além de ter essa resistência, de ter essas catracas invisíveis do ponto de vista social, né, a gente tem as catracas invisíveis do ponto institucional, não é? Do ponto institucional, que é uma administração pública que trabalha contra, ou que cria, ou que se deixa, ou que se omite, né? Está se omitindo, a gente está vendo. Eu quero chamar a atenção aqui para a Lei 10.639, que tem 20 anos, a Lei 11.645, que tem 15 anos, mas que pouco, o poder público tem se posicionado muito pouco para fazer com que para fazer com que essa legislação seja de fato implementada. O que o poder público tem feito, assim, com muita eficiência, é tornar cada vez mais lenta a implementação da lei. Então, são muito tímidas as ações, muito tímidas, né, do ponto de vista institucional. Eu vejo que os coletivos e as ações não institucionais têm feito muito mais, com muito menos recurso. Né? Então, quer dizer, a gente tem usado da criatividade, de parcerias e dessa integração entre grupos para fazer cumprir essas legislações contra a vontade institucional. Essa é uma questão que a gente precisa dizer aqui, né? Sem dúvida, né? Que a gente tem essas questões que nos permeiam. Então, essa literatura precisa chegar aos bancos escolares. Ela precisa ter contato, o leitor precisa ter, o jovem precisa ter contato com esse cenário que ele faz parte, né? Contato com A Minha Pele, de Lázaro, contato com literatura, poesia de Sérgio Vaz,
contato com o quarto de despejo, né, de forma, não é só jogar na mão do aluno, não é só jogar lá na sala de treino, precisa ter uma conversa, né? Por que que esse material só está chegando agora na mão dele? É preciso que a gente sim, faça isso. Né? A gente sim, conta muito com o apoio e com o discernimento de professores e professoras que atuam nesse território de disputa que nós estamos aqui agora comentando, mas que a gente vai depender muito dessas ações individuais, que é aparentemente individual, mas ninguém está sozinho nessa luta, né? Ninguém está sozinho. Nós estamos de uma forma ou de outra conectado, interconectado e fazendo um movimento para enfrentar essas questões que às vezes nos impedem. Para que porções para se acordar presente de Benedita Lopes. Então, como que a gente faz para chegar esse material chegar na mão dos alunos, né? com Esse certeza. é o grande Querido, desafio. quero pedir uma licença para você, rapidamente, a gente está indo para os nossos momentos finais, para também, em cima dessa história, fazer uma sugestão de uma boa conversa que nós já tivemos. E também aproveitar todas essas, né? Benedite, Catita veio, a Benedita fez o lançamento desse livro no nosso canal. Então, nós já temos, tem todo um movimento, tem todo, quem está vindo pela primeira vez, tem toda uma história nesse canal que é interessante recuperar. Uma sugestão para recuperar agora é uma conversa que nós tivemos no primeiro ano desse nosso canal no segundo ano com a Nelite de Oliveira. Foi muito interessante, muito potente, muito forte, muito enriquecedora, muito formadora. Então essa é a ideia nossa para cá. E agora, né, pedir aqueles momentos, a sua despedida, Raimundo, que a gente já está fechando, e agradecer a a sua colaboração nesse primeiro programa Nota Escurecimento 2023 e principalmente pedir desculpa pelas falhas técnicas que eu tive agora, né? Destreinado, desatento, mas Raimundo, muito obrigado, agradeço a sua paciência, sua gentileza de estar vindo conversar com a gente. E as suas despedidas, querido. Plínio, assim, o que a gente diz nessa hora, né? Uma conversa muito interessante, muito boa, né? Eu quero parabenizá-la pelo programa, né? Por essa ideia magnífica, né? De fazer presente, né? Essa literatura, de fazer presente esses nomes, né? De eternizar esses nomes, né? Na questão no digital, né? De criar um produto digital em que ele vai chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão poder usufruir dessa sua ideia, né, de trazer, de criar um produto, de criar um espaço seguro para se discutir um tema que é bastante caro para nós todos. Notas de escurecimento assim uma inovação no meu ponto de vista, né, e vai certamente contribuir muito para esse debate antirracista. Eu quero, então, me despedir aqui, assim, fazendo a leitura de mais um texto meu aqui, para a gente deixar encaminhado aí, se você me permite, é claro. Por favor, por favor. É um prazer. Aproveitou, então, fazer essa conexão com a gente. Então, vou ler aqui Porta Giratória. Porta Giratória é um dos poemas que eu escrevi para, assim, tentar contribuir de uma forma ou de outra com esta liberdade feminina, né? Para tentar, de uma forma ou de outra, empoderar o discurso e o debate feminino, né? Para a gente fazer dar esse suporte, né? Tentar dar esse suporte. É claro que a gente precisa da validação desse texto, né? Por meio das pessoas que vão nos ler e por meio das pessoas que estão mais à frente do debate. Mas, enfim, porta giratória. Não sou tua nega, nem tua preta, tampouco sua mulher, vagabundo. Sou mulher plena, livre, autônoma, dona de mim. Meu coração é uma porta giratória. Está dentro, está fora. Eu decido, tenho controle.
Sai tão logo eu pare de amar. Sou tua não, não sou objeto. Quando eu te mandar embora, sai fora, mané. Você perdeu. Aquela que não deu valor, não tratou com amor, apenas de sabor. Amo quem eu quero. Em homenagem às meninas que nos ajudaram a compor, que estão nos ajudando a compor este livro aqui, da Trifaces, a todas aquelas outras que estão, que me fizeram estar presente aqui, que vão me fazer continuar caminhando e que vem abrindo as portas para mim. Prêmio, Camilo, eu quero então me despedir, agradecendo muito esse convite, essa oportunidade de falar um pouco aqui sobre literatura negro-brasileira, em convocar aqui para esta roda de conversa nomes que vêm então consolidando essa nossa luta, validando essa nossa luta. Enfim, muito obrigado e até uma próxima conversa. Com certeza, assim. Aí, quem sabe, a gente faz um sarau dos seus livros quando a Ana vier e outros chegarem. Muito obrigado, Raimundo. Agradeço a todos e todas. Assinem o canal, deixem os comentários. Foi o primeiro. A gente resolve os problemas nos próximos. Abraços, fiquem bem.